Mas exatamente o que eu estava falando, Lazaroto, a coisa conceitual, ela está aí, está se expandindo, se espalha através de MSN, Twitter, escambau, o que for. A informação está à disposição, disponível, né? O que mudou em relação ao tempo anterior? Eu fico pensando que às vezes, esse é um pensamento meu, não de um serviço, não de uma... Sim. Mas assim, ó, a descaracterização da doença como sendo uma coisa fatal, certo? Hoje se trata, toma remédio, vida longa e próspera, faz seu tratamento, vida longa e próspera, não vai ter problema maior. Algumas atividades depois vão conversar aqui especificamente sobre a questão do tratamento. A questão específica de tratamento, diagnóstico, tratamento, isso já é pauta vencida, isso já encerrou, isso está definido. Olha aqui, ó, tu tem HIV, tem AIDS, tu faz acompanhamento assim, vai tomar o remédio quando for o caso, teus exames assim, etc e tal. É como qualquer doença crônica, diabetes, hipertensão. Não se morre dela, se morre com ela. Exatamente, se morre com ela. São doenças que não têm cura. Meu Deus, mas tem tratamento. E quando tu pergunta, você sabe, eu sei que é uma doença que não tem cura. Tu sabe de alguma outra que não tem cura? Câncer. Não. Diabetes, hipertensão alta. Eu fico te olhando, como assim? Sim, são doenças que tu vai tratar a vida inteira e dependendo do tratamento que tu fizeres, tu vai viver muito ou vai viver pouco. Especificamente. Então, quando a doença entra nesse processo, né, nessa situação, doença crônica é uma coisa muito difícil de tratar. É uma coisa muito difícil de tratar. Porque as pessoas tomam sua medicação, ficam bem, acham que está tudo bem e acabam vacilando a medicação. Sim. Esse é um detalhe em relação à doença em si. Agora, pelo fato de as pessoas continuarem se contaminando, eu puxo essa lógica, não tem como diferenciar. A AIDS não é diferente de qualquer outra doença. Quer dizer, o cara que não faz atividade física, que fuma, que é obeso, ele vai ficar hipertenso, ele pode ter um problema de coração. Ele sabe disso. Mas ele está gordo, está fumando, está fazendo as coisas. Aliás, o fumante, interessante essa história do fumante. Está na carteirinha ali, né? Está na carteira ali que mata, que dá impotência, que mutila o escambau. E o cara vai lá e come uma carteira de cigarro, olha aquilo ali, pega o cigarro e fuma. Então, esse é o desafio. Esse é o grande desafio. Sabendo que está ali. Exatamente, não, está na cara. O cara puxa do bolso aqui a informação. Não ficou sabendo. Então, o desafio é assim, ó, que é a grande pauta que nós estamos discutindo hoje, é assim, o que eles vão fazer com as pessoas para que elas utilizem essa informação de uma maneira saudável. Porque hoje tu utiliza a informação de uma maneira não saudável. Tu vai pegar da informação aquilo que tu quer ouvir, mas a parte que não te interessa, tu empurra para o lado. Né? Essa questão do outro é bem levantada, essa questão conceitual. Nós tivemos lá no começo os grupos de risco. Né? O câncer gay, enfim, era aquela coisa lá no começo. Peste gay, como se chamava. O peste gay, etc e tal. Aí depois se passou para essa questão do grupo de risco, daí descobriu que de repente que o cara aquele que não era ou não é homossexual, enfim, se contaminou também. Meu Deus, mas o fulano não é, como é que aconteceu? Pois é, não é uma questão é que ele se comportava de uma maneira semelhante, portanto se contaminou. Hoje vai mais adiante que isso. Não é nem comportamento de risco. Hoje é a questão de vulnerabilidade. E a vulnerabilidade está baseada no fato de como as pessoas estão usando a informação. Então, assim, ó, a doença dos outros, portanto, não são dos iguais. Entende? Assim, ó, se eu estou tendo uma relação, estou me aproximando de uma pessoa, porque eu falo em relação sexual porque é o grande método de contaminação. É a grande maneira de se contaminar a relação sexual. A parte de uso de drogas injetáveis está cada vez menor, bem mais estabilizado e fica nessa parte. Pô, se eu estou tendo uma relação com uma pessoa igual a mim, eu não posso ver nele uma pessoa que possa ter HIV/AIDS, porque se eu estou vendo uma pessoa que nem a mim tem esse risco, eu também tenho esse risco. Então, portanto, eu nego isso naquela pessoa e, bom, ele não tem, eu não tenho, está tudo bem, ficamos assim. Isso é um comportamento muito atual, assim. Né? Isto parte em cima da ideia de hoje em dia, é uma coisa da modificação de comportamento. Que o jovem, que está entupido de hormônio, que está realmente fazendo sexo adoidado, porque está na faixa de fazer isso mesmo. Não é à toa que hoje o Ministério está de novo em cima dessa faixa etária. Né? Como o Lazaroto falou, entre os mais velhos apareceu muito, depois que inventaram essas medicações para disfunção erétil, né? Não vamos dizer não, por uma questão óbvia, né? Até porque são vários. Aí, como lá, essas pessoas começaram a se contaminar baseado numa ideia básica, baseado numa ideia de que, no tempo deles, doença venérea é doença tratável, gonorreia, sífilis, toma uma injeção e acabou. A AIDS não existe para eles ainda. Ou como diz um paciente meu, doutor, quanto tempo leva para morrer desse troço? Depende, papapá. Mas até lá já morri de outra coisa. Então, são essas lógicas que geram essas dificuldades para nós. Fazer que as pessoas entendam que não é uma questão apenas de
de que tu vai morrer daqui a 10 anos, ou que tem tratamento, né? O Lazaroto sabe muito bem o que eu estou falando, porque assim, o tratamento em si é ótimo, maravilhoso, manter as pessoas vivas. Mas o que nós estamos vendo hoje... Até lá, né, Gabriel? Exatamente, o que nós estamos vendo hoje é que... A gente tem uma banalização disso. Que está banalizado. Sim. Então, se não, qualquer coisa eu vou lá, está fácil, faço acesso. Não existe. Eu não consigo ver no Brasil, não sei como é que é lá fora, mas no Brasil, até pela essa própria política que foi estabelecida aqui, alguma doença, algum agravo que seja um tratamento mais garantido do que a medicação por vírus. Então, acho que essa gama de facilidades, toda essa campanha que foi feita em cima disso, que está certo, tem que fazer, tem que discriminar a doença, tem esse efeito, tem esse revés aí também de banalizar. É uma doença, nenhuma doença pode ser banalizada. Tu tem que discriminar a doença. Pô, tu não vai morrer com isso, não vai ficar pensando o resto da tua vida agora pensando nessa doença. Mas tem que fazer as coisas certas, tem que se tratar, né? Então, eu acho que são coisas que apesar desse avanço todo e da disseminação da informação, a nossa dificuldade é nessa, de tirar do conceitual e passar para a prática mesmo. Nós tivemos um trabalho aqui na FEVALE, foi bem interessante. Foi em 2007 que nós avaliamos o nível de conhecimento dos idosos dos grupos de convivência. Avaliamos 49 grupos de convivência do Vale dos Sinos. Vocês apresentaram no Congresso de Geriatria, não apresentaram? Exatamente. Eu vi isso, exatamente, foi exatamente. Então é de lá que eu estou me lembrando. Então, 44% dos participantes da pesquisa acreditavam que o mosquito poderia ser vetor para HIV. Nossa. E o fato de não se usar preservativo estava associado ao método contraceptivo. Como não estava mais numa idade reprodutiva, não precisava utilizar. Olha só. Se a gente saltar para a adolescência, nós precisamos ter programas dentro das escolas que capacitem os professores a abordar esse tema. Não numa linguagem técnica, mas nem banalizando. Mas alguém tem que falar que é importante usar preservativo. Alguém vai ter que utilizar uma linguagem acessível. E não pode ser aquela aula de orientação sexual que vem uma pessoa que não tem vínculo com essa turma, utiliza uma linguagem técnica, fecha a porta e vai embora. Ah, não, daí ninguém para ouvir também. Então, né? essa fala do Gabriel sobre hoje é um momento de reflexão, eu concordo plenamente. Nós estamos no dia a dia lidando com as pessoas lidando com HIV/AIDS, todo dia é dia de luta. Agora, tem que existir um momento para refletir sobre aquilo que nós estamos fazendo. O que nós queremos daqui a 1, 2, 3, 4 anos? Tem tratamentos? Tem. Posso dizer humildemente que o Brasil tem um dos melhores tratamentos no mundo? Perfeito. Mas a gente não pode banalizar a doença chegando ao ponto de estabelecer que já que tem tratamento, não preciso me cuidar. É como casais que ambos são HIV dizem, professor, eu não preciso usar preservativo porque nós dois somos positivos. Não, precisa, porque pode ter vírus recombinante. Mas essa informação tem que chegar no nível acessível à população. E do ponto de vista longitudinal. Longitudinal não significa ter campanha apenas no 1º de dezembro ou no Carnaval. Mas nós vamos ter que abordar isso com professores, nós vamos ter que abordar isso com os representantes legais desses adolescentes, nós vamos ter que ter uma fala para os idosos. Por exemplo, aqui na FEVALE nós desenvolvemos aproximadamente 500 oficinas para idosos. Então uma das oficinas foi bem interessante porque eram 90 idosos, 89 não falavam português. Eu não preciso dizer que o meu conhecimento em alemão se resume a oma e opa. E algumas marcas de vinho. E algumas marcas de vinho. E tinha um tradutor. Então, a nossa grande dúvida é, será que ele estava traduzindo da maneira que eu achei que deveria ser traduzido? Sim. Ficou vermelho na hora da tradução, ele viu que ele trocou a palavra. Mas acho, Gabriel, que estava no caminho certo. Nós procuramos transformar o conhecimento acadêmico em conhecimento acessível à população. Então, lidar com HIV/AIDS significa, todo dia, inserir esse tipo de discussão em sala de aula, no meu convívio com outros profissionais, para que a gente tenha efeito de multiplicador. E não apenas em campanhas pontuais, principalmente no Carnaval. As pessoas não mantêm só relação sexual desprotegida no Carnaval. É um momento que pode acontecer sim, e nos outros momentos? E no dia a dia? E no dia a dia, como é que fica isso?